Louvado seja Deus. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja Deus louvado hoje, outra vez, engrandecido, reconhecido, adorado, glorificado, magnificado, porque Ele é. Por mais que exaltamos o seu nome, mas ainda é digno de muito maior adoração, muito maior gratidão pelo benefício que Ele nos concedeu. Amém? Vamos então à palavra neste dia. Livro de aos Hebreus, no capítulo 1, fala sobre a superioridade do Filho de Deus e sobre os anjos, superior aos profetas, a tudo e a todos, de fato. Então ele diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos. Até aqui. Quando nós olhamos para Cristo Jesus como homem, na encarnação como homem, nós olhamos e percebemos essa superioridade de Cristo Jesus. Veja que neste livro mesmo, aos Hebreus, o autor de aos Hebreus, falando sobre a fé, ele fala que aqueles profetas que foram denominados no passado, todos eles morreram sem ver cumprir aquilo que eles esperavam, porque eles esperavam Cristo Jesus, eles esperavam pelo Salvador, o remidor de Israel. Porém, eles não foram capazes não foi para os dias deles. E Jesus, lá no Evangelho de São Mateus, Jesus também fala acerca desses profetas. Ele fala para aqueles fariseus: olha, vocês estão vendo aquilo que os profetas quiseram e não puderam. Eles desejaram muito esse dia, poderem contemplar esse dia, e não puderam. E vocês têm o privilégio e desprezam. Mas, na verdade, é isso mesmo. Só que aqui, nós estamos vendo aqui a superioridade de Cristo Jesus. Aquele que o apóstolo, escrevendo ali ao povo de Colosso, falou que ele é a imagem do Deus invisível. Sim, ele veio na pessoa, ele veio no corpo físico, mas ele é de fato o próprio Deus. Percebe-se que naquele dia, quando ele está palestrando ali com seus discípulos, então Filipe disse para ele assim: mostra-nos ao Pai ao menos, Senhor. E ele olhou para Filipe e disse: Filipe, há quanto tempo está comigo? Há quanto tempo estou convosco, melhor? E você pede para mim: mostra meu Pai? Então, aqui ele veio falando nessa introdução, ele veio falando acerca dele, que foi constituído como herdeiro de tudo, e por quem também ele havia feito o mundo e tudo quanto neles hão. Lá no livro mesmo de Colosso também diz que quer tronos, principados, sim, dominações, anjos, tudo é dele, por ele e para ele. Então o autor aos Hebreus já começa descrevendo quem é Cristo Jesus, falando de sua superioridade, o quão é maior, feito tão mais excelente do que os anjos. Veja que os anjos estão lá numa altura que sequer podemos imaginar. Anjos que estão disponíveis a serviço do trabalho do reino de Deus. Anjos que são extremamente poderosos, mas ele fez eles, ele é mais excelente, tanto mais excelente, ou seja, eles são excelentes, mas o Senhor Jesus está ainda acima. Quanto herdou, então, mais excelente nome do que todos eles.
No livro de Filipenses, a palavra vai dizer que então ele se humilhou até a morte de cruz. Mas também, como aqui ele diz aqui que herdou um nome mais excelente que eles, mas também ele herdou um nome que está acima de todos os nomes. No livro de Filipe, Paulo está escrevendo essas coisas maravilhosas e fala acerca da supremacia também de Cristo. E do qual os anjos jamais ele disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Nunca Deus falou isso aos anjos, mas do filho. O que ele diz, cara? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, muito pelo contrário, os anjos convém somente que o adorem, que o reverenciem, que de fato reconheçam esta grandeza dele. No livro de Apocalipse, quando então se descobre o cordeiro que era digno, de abrir os livros e desatar os selos, a Bíblia diz que cantam-se um novo cântico, Digno, digno, digno. É o cordeiro que foi morto e que reviveu e que comprou para Deus homens, todas as tribos, povos, línguas e nações. Então, em seguida, os anjos chegam também. Eles voam em torno do trono e eles também concordam. Eles declaram assim seja, amém. Todos eles, em uma só concordância, declaram que de fato Ele é o Senhor. E quanto aos anjos, então o autor de Hebreus vai dizer que quanto aos anjos ele faz ventos e de seus ministros labareda de fogo, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Está lá no livro de Salmo 45. A expressão do salmista ao ver plenamente todo o poder, toda a glória, juntamente com o Filho, o Pai. E ele ainda diz assim, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupas, envelhecerão, e como mantos enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu é o mesmo, e os teus anos não acabarão. O reino dele, como diz sobre o seu sacerdócio, o reino dele é sempre eterno. Ou seja, não terá fim. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Curva a tua cabeça, querido. Vamos fazer uma oração agora em prol dessa glória que precede ao nome do Senhor. Porque não há no céu, não há na terra. Deus, o teu nome está sobre todos os nomes. Como expressa a tua palavra, Pai, o teu reino subsiste de eternidade em eternidade. Significa que geração passa, geração vem, e o teu nome está sempre acima de tudo e de todos. Seja glorificado o teu nome nesse dia. Alcança este homem e o liberta, cura, salva, muda a história deste homem, deste lar onde está, ó Deus, em perdição, mas porque tu podes, ó Deus, porque está acima de tudo e de todos, está acima dos reinos, dos principados, meu Deus, das dominações, de tudo e de todos. Entra por dentro desse lar no dia de hoje, Pai, e glorifica o teu nome, libertando aqueles que estão nas mazelas, aqueles que estão, ó Deus, vivendo em dissensão, porque o pai está contra o filho está contra o pai. Meu Deus, esperamos por essa superioridade do Senhor, que tudo é possível a Ti, Senhor, e tudo é possível àquele que crê. Nós cremos no Teu poder. Faça, meu Deus, com que a Tua vontade entre por dentro deste lar, nessa família, nesta
nesta cidade, nesta nação. Liberta, meu Deus, o oprimido. Retira, meu Deus, todos os poderes das trevas, porque o Senhor é luz, e faça com que resplandeça a tua luz sobre as nações. E salva, meu Deus, o teu povo. Salva, meu Deus, de boa fé, e liberta, e cura, e muda a história dessa criatura, Senhor, e leva-o à salvação, e o abençoa, Deus, tudo para a tua glória, eu te peço, em o nome de Jesus. Amém, amém, querido. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, que te salva, que te guarda, que faça você viver de fato o melhor de Deus. Se Ele permitir, ainda veremos mais uma vez. Amém? Tchau, tchau. Louvado.